Aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Preparado para mais uma videoaula, né? Então agora vamos trabalhar, continuando o vestibular da UNB de 2015, e a gente vai responder agora o grupo de itens de 143 a 146. Provavelmente a gente não vai conseguir matar todos esses itens nessa videoaula, porque são questões longas e é interessante a gente explicar bem passo a passo, porque a gente tem que lembrar de propriedade de logaritmo, tem que lembrar de propriedade de potenciação, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com esse tipo de questão. A meu ver, é o tipo de questão mais trabalhoso que houve na prova. Essa daqui é uma das mais trabalhosas que houveram na prova, mas é o tipo de questão certa que cai no vestibular da UNB. Então, se você treina isso daqui, pode ter certeza que você está preparado para o que vem aí, o que deve é nessas próximas questões. Ele colocou assim para a gente: estimar a quantidade de indivíduos da população mundial futura é um desafio complexo. O modelo logístico baseia-se na hipótese de que, com o passar dos anos, a população mundial deve estabilizar-se em certo valor A diferente de zero, denominado população limite. Então já perceba que ele falou que um tal de A equivale para a gente a essa população limite que ele está falando para a gente. Tranquilo? Então, se ele falar em população limite na questão, ele já está falando desse Azinho, população limite. Beleza? Então, falou em população limite, ele está falando desse A. Aí ele falou o seguinte para a gente: segundo esse modelo, a população P de T, população P, desses seres humanos no planeta, em bilhões de habitantes, a partir de 1987, obedece a essa equação. P de T igual a 5A, tudo isso dividido por A menos 5 é elevado a menos RT mais 5, em que tem a quantidade de anos a partir de 1987. Então, T igual a zero não é o ano zero. T igual a zero equivale ao ano de 1987. Então, para a gente encontrar esse valor de T, o que você deve fazer? Você tem que pegar o ano que ele te fornece, diminuir de 1987 para você poder substituir aqui dentro, porque é a partir de 1987. Por exemplo, se eu falar no ano de 1988, quantos anos se passaram a partir de 87? Um ano, então T vale 1. Se a gente pegar o ano, por exemplo, de 1990, 90 para 87 passaram o quê? 3 anos, então T vale 3. Perfeito? Então fique ligado com isso daí em relação à nossa questão. Por sinal, ele explica isso. Aí ele fala que o instante inicial corresponde a T igual a zero, que é exatamente esse 1987. Ele fala que 5 bilhões é a população no ano de 87. A zão é a população limite e R é uma constante positiva. Tudo bem? Então ele já fala para a gente que em 1987, vou colocar essa informação para a gente, que a população em 1987... Opa! Isso está correto? De forma alguma. É a população em T igual a zero, que é o instante inicial que corresponde ao ano de 1987. Isso daqui é igual a 5, porque ele fala que a nossa população P de T é dada em bilhões de habitantes. Então, toda vez que ele falar 7 bilhões, 9 bilhões, 12 bilhões, qualquer coisa assim, esquece o bilhões. Você só vai trabalhar com a parte numérica. Tudo bem? Então, com base nessas informações, vamos jogar os itens, começando com o item de número 143. Só antes aqui, só apagar isso aqui para ficar mais bonitinho e menos bagunçado. Ele fala assim para a gente: se A é maior do que 5, então ele pede para a gente considerar o A superior a 5, maior que 5. Se isso daqui acontece, então o termo exponencial da expressão P de T indica que a população varia conforme uma PG. Ou seja, se eu tiver o A maior do que 5, ele está falando que o comportamento dessa função vai ser de uma progressão geométrica. Certo ou errado? Como é que a gente vai saber isso daqui? Primeira coisa, por que ele quis dizer que o A vai ser maior do que 5? Porque na hora que eu substituo um valor maior do que 5, nesse parênteses aqui, uma coisa maior que 5 menos 5 fica positivo ou negativo? Positivo. Por exemplo, se o A vale 6, 6 menos 5, 1. 7 menos 5,
2. Qualquer coisa menos 5 vai ficar o quê? Positivo. Então veja que esse camarada aqui, ele vai ser alguma coisa positiva. E ele vai estar exercendo o papel daquele primeiro termo da PG. Só tem um detalhe. Lembre-se que quando você trabalha o termo geral da PG, termo geral da PG, da progressão geométrica, quando você trabalha este termo geral, ele tem uma formulazinha para gente. Como é que é essa fórmula? AN é igual a A1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. Lembra dessa formulinha? Então é assim que é a estrutura da fórmula para obter os termos da minha PG. AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então perceba que esse camarada aqui, ele está exercendo o papel do meu A1. Está dando um valor positivo. E esse camarada aqui, ó, o E elevado a R, ele está fazendo o papel da minha razão. Aqui é como a gente tem uma multiplicação de expoente, é como se eu tivesse uma potência de potência. Só tem um detalhe. Existe algum valor constante somado aqui na minha fórmula da PG? De forma alguma. Como não existe um valor constante somado? Perceba que existe um valor constante somado à minha função aqui. Então, como tem esse camarada somando aqui, aparece um valor somando dentro da minha função exponencial, ela nunca vai ter um comportamento de uma PG. Tudo bem? Então, toda vez que você trabalha com uma função exponencial, e existe um valor constante somando a base, ela nunca vai ter caráter de uma progressão geométrica. Quando que você vai ter uma função exponencial tendo caráter de uma progressão geométrica? Quando ela for dessa forma, f de x igual a um valor vezes a base elevada. Você pode até ter uma constante multiplicando a variável x. Você pode até ter soma no expoente. Não tem problema. Agora, o que você não pode é ter um valor constante somado a essa expressão. Tudo bem? Perfeito isso? Você nunca pode ter um valor constante somado à base. Tranquilo essa ideia? Agora, somado ao expoente, não tem problema algum. Veja que tudo que não é x é constante. O x é a minha variável. Como o x é a minha variável, ele está no expoente, então aqui eu tenho uma função exponencial. Então, toda vez que você tem uma função exponencial com este caráter, sempre ela vai ter o comportamento de uma progressão geométrica. Sempre ela vai ter o comportamento de uma progressão geométrica. Tranquilo isso? Beleza, meu amigo? E por causa disso, o item de número 143 vai estar o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso, falou besteira. Tranquilo? Então, veja que foi uma questão super simples, que só baseava o quê? De você analisar a estrutura dessa expressão aqui da sua função exponencial. Então, se tem termo constante somado à base da sua função exponencial, então esse camarada não vai ter comportamento de PG. Percebe? Não pode ter nada somando, com exceção de uma soma no expoente. Isso aqui você pode ter. Isso daqui está correto. Você só não pode somar a base. Tranquilo, amigo? Então, prazerzaço estar aqui com vocês e continue acompanhando as videoaulas. Provavelmente teremos mais 3 videoaulas em relação a esse grupo de questões. Então, valeu, meu amigo. Bons estudos.